Olá, meus amores! Bem, iniciamos então a segunda aula de revisão dos módulos 7 e 8. Lembrando que esses módulos trabalham o sistema cardiovascular. E aqui a gente fala sobre circulação e coração. Nós iremos abordar nesta segunda aula um pouquinho sobre algumas doenças que podem estar relacionadas a este sistema. Lembrando que esta é uma aula voltada para o ensino fundamental 2, oitavo ano, e eu sou a professora Margot. Bom, na aula passada nós visualizamos um mapa mental que trabalhava um pouquinho esse sistema cardiovascular, onde a gente pôde identificar as partes constituintes do coração, o que constituía o sistema circulatório, como era a funcionalidade, e agora então a gente começa a visualizar algumas doenças que estão relacionadas a estes sistemas. E a gente começa falando sobre a aterosclerose. A aterosclerose, ela está caracterizada pelo depósito de gordura na parede de artérias. E esse depósito de gorduras vai reduzir a funcionalidade dessa artéria, porque ela vai trazer um déficit, vai reduzir a passagem do fluxo sanguíneo nessa artéria. Aqui, inclusive, a gente pode observar essa imagem. Então, a gente tem uma placa de gordura presente nessa artéria, e à medida, essa placa, claro, ela não vai surgir já uma placa enorme, ela vai começar com um depósito pequeno, e ela vai aumentando ao longo do tempo. À medida que o fluxo sanguíneo, à medida que essa placa ela vai aumentando, esse fluxo sanguíneo ele vai reduzindo, tá? Então, o desenvolvimento, como já está aqui, esse desenvolvimento ele é lento, mas ele é progressivo, ele vai acontecendo, né, com o tempo. E é necessário que haja uma obstrução significativa, que é considerado, é necessário que haja uma obstrução de 75% dessa artéria para que possam aparecer os primeiros sintomas relacionados à aterosclerose. A gente vai observar, inclusive, uma imagem que apresenta um pouco disso. Então, aqui a gente tem uma evolução dessa aterosclerose. Então, vejam, a gente inicia aqui com pequenos depósitos, muito mínimos mesmo, depósitos de gordura, tá, nessa artéria, que vão aumentando. À medida, vejam que esse depósito ele vai aumentando consideravelmente, vão se tornando verdadeiras placas, tá? Verdadeiras placas de gordura, que a gente chama de ateroma. E observem que à medida que essas placas elas vão aumentando, há uma redução na passagem dessa artéria. Então, este espaço por onde vai passar o sangue, ele vai reduzindo. Consequentemente, isso vai afetar diretamente na oxigenação, vai afetar na chegada desse sangue rico em oxigênio aos tecidos do corpo, aos tecidos do próprio coração. E isso vai trazer várias consequências clínicas, vários outros problemas de saúde. Entre eles, a angina pode ser uma dessas consequências, que é uma dor no peito. O infarto do miocárdio, então, uma vez que a gente tem a presença dessa aterosclerose, impedindo, a gente pode ter, inclusive, um aumento ainda maior dessa placa de gordura, pode chegar a impedir a chegada desse sangue em um determinado espaço, e impedindo a chegada desse fluxo sanguíneo rico em oxigênio em um determinado espaço, um determinado pedaço de tecido cardíaco, isso vai começar a gerar morte celular desse tecido, que vai acabar gerando o infarto. Pode acabar gerando uma hipertrofia ventricular esquerda, que seria um aumento na espessura desse ventrículo,
Pode ainda causar uma insuficiência cardíaca, que é quando esse coração ele não consegue mais bombear o sangue de forma eficiente para o corpo. Pode ainda causar um acidente vascular cerebral, que esse acidente vascular cerebral, por sua vez, pode gerar uma série de outras consequências, como, por exemplo, perda de sensibilidade, às vezes perda motora de algum dos lados, né, ou direito ou esquerdo. Então, a gente tem outras consequências em decorrência do acidente vascular cerebral. Pode gerar ainda uma insuficiência renal, que é quando os rins eles também não realizam de forma eficiente o seu trabalho, né, que é do equilíbrio, além da filtração, claro. E a doença vascular periférica. Essa doença vascular periférica, ela está relacionada porque, uma vez que a gente tem a presença dessas placas, com a diminuição do fluxo sanguíneo, há uma redução, então, desse fluxo sanguíneo rico em oxigênio aos membros da periferia. Então, aos membros pode acabar diminuindo o fluxo sanguíneo rico em oxigênio aos pés, às pernas, e com isso pode gerar algumas dores, pode gerar alguns outros problemas de saúde. Então a gente pode ter essa doença vascular periférica também decorrente da aterosclerose. E há alguns outros problemas que estão relacionados diretamente ao coração. Ali a gente fica numa questão, a placa de gordura, por conta do acúmulo na artéria. Mas aqui, a comunicação interatrial, ela está diretamente ligada ao coração, tá? Então, há uma abertura na parede do septo, que vai separar o átrio direito do átrio esquerdo. Lembra que nós comentamos, e nós já visualizamos isso, que em um coração normal, não há comunicação entre os átrios, e não há comunicação entre os ventrículos. Bom, sabendo que não há comunicação entre os átrios, uma vez que você vê a presença de uma abertura dessa, então é uma anormalidade. Então aqui a gente tendo essa comunicação interatrial, é preciso se ter uma atenção especial no cuidado. Em geral, isso já pode, a criança ela já nasce, ela já pode ser identificada ainda quando criança ou já quando adulto, mas a criança ela já nasce com a presença dessa abertura. Dependendo do tamanho dessa abertura interatrial, se for pequena, às vezes ela vai se fechando ao longo do tempo. Mas se for uma abertura considerável grande, média ou grande, às vezes pode necessitar de um processo cirúrgico para poder fechar essa abertura. Ou às vezes de um pequeno procedimento de cateterismo para poder colocar uma plaquinha para poder fechar essa abertura e dessa forma impedir essa passagem de fluxo sanguíneo. Porque o que acontece? Uma vez que a gente tem essa abertura aqui, a gente vai ter a passagem de sangue de um lado para o outro. Então a gente vai ter sangue oxigenado, por exemplo, que já vai estar aqui do lado esquerdo, passando de novo para o lado direito. E esse sangue que estava oxigenado, que era para o corpo, vem para o lado direito, ele volta de novo para o pulmão para ser oxigenado novamente. E a gente o tempo todo vai ter essa troca de sangue acontecendo. Isso vai fazer com que haja um trabalho a mais no coração. Então, o que acontece? O coração ele acaba trabalhando, até coloquei aqui, até 4 vezes mais. Né? O lado direito pode acabar trabalhando até 4 vezes mais que o lado esquerdo. Isso vai acabar gerando quase que um processo de fadiga do coração, né? Que pode gerar N outras consequências, né? ao coração e pode gerar, claro, futuramente, se não tratado, uma falência também. Da mesma forma que tem a comunicação intra-atrial, há também a comunicação interventricular. Vejam, nós não temos comunicação entre os átrios e nós não temos comunicação entre os ventrículos. Pode acontecer uma anomalia da criança nascer
do indivíduo nascer com a comunicação entre os átrios, como pode acontecer desse indivíduo nascer com uma comunicação entre os ventrículos também. E aqui a gente pode visualizar isso, dessa abertura entre os ventrículos. O processamento semelhante. Então, a diferença é que, ao invés de ser uma abertura entre os átrios, a comunicação ela se dá entre os ventrículos. E a gente vai ter essa mistura também sanguínea acontecendo. E o processo de tratamento ele vai ser semelhante, pode necessitar também de uma cirurgia. E claro, por conta da comunicação, dessa comunicação e desse fluxo sanguíneo, dessa passagem que vai estar existindo entre um ventrículo e outro, vai estar exigindo muito mais de um lado. Ou melhor, vai estar exigindo muito mais pressão, muito mais força deste coração e, consequentemente, ele pode acabar aumentando de tamanho por conta dessa força que é exigida dele e, se não tratado, se não identificado a tempo, futuramente pode acabar vindo a falência também, da mesma forma que na outra situação da comunicação interatrial. Então, são situações que elas precisam ter uma atenção especial. Em geral, essa comunicação interatrial ou intraventricular, às vezes elas são identificadas ainda quando o indivíduo é criança, mas elas podem ser identificadas quando ele já é adulto, né, ou adolescente. Já existem várias situações. Antes era necessário fazer grandes cirurgias para poder resolver, para poder fechar essa abertura, mas já se há outros mecanismos mais modernos para colocar apenas uma prótese e fechar, mas depende muito de cada caso. É isso, são apenas situações, mas existem, claro, muitas outras situações de doenças relativas ou associadas ao sistema circulatório. Aqui são só algumas que a gente optou por abordar nesse momento, que estão associadas também ao conteúdo abordado na apostila de vocês. Então, a gente finaliza aqui esta aula de revisão e até a próxima aula.